Yeah. Quais jogos que o Vasco, nos últimos 11 jogos, o que aconteceu Nos com a últimos gente? 11 jogos, 10 derrotas Então, e uma vitória. Nos últimos 11 jogos, a gente teve 10 derrotas. E aí, de repente, você pode não lembrar, mas eu vou lembrar aqui pra você, que em 2008, quando a gente caiu pela primeira vez, e o nosso presidente era o Roberto Dinamite, que na época, eu e vários torcedores do Vasco chamava ele de Banana Mitch, né? O Roberto, que eu posso falar isso, eu sempre repito isso, é o meu maior ídolo no Vasco. Separando, né? É o maior... Cara, é o meu super-herói no Vasco é o Roberto. Mais do que qualquer um. Mais que o Edmundo, inclusive. Porque eu vi a grande parte da trajetória do Roberto. Eu começo a ir ao Maracanã em 79. Então, porra, ninguém é mais ídolo que eu do que o Roberto dentro de campo. E como dirigente, eu acho que ele foi um fracasso no Vasco. Apesar de que, de todos os últimos, ele foi o melhor. Porque mesmo sendo fracasso, ele ganhou uma Copa do Brasil. Coisa que nenhum outro ganhou, né, nos últimos anos. Infelizmente, a gente, nos últimos 23 anos, a gente só ganhou um título de expressão, que foi a Copa do Brasil, que mesmo assim ele não é da primeira prateleira. Né? A primeira prateleira seria o Campeonato Brasileiro. Então eu lembro que em 2008, ele era o presidente do Vasco, e ele chamou o Tita, que também foi nosso ídolo dentro de campo, que fez um golaço na final de 87, contra a Mulambada, deu um título carioca pra gente. Ele manteve o Tita, que não tinha experiência ainda como treinador, nunca tinha treinado um time grande, e o Vasco foi o cobaia do Tita. E ele manteve o Tita durante 10 ou 11 jogos, se eu não me engano. Pode pegar aí, pesquisa aí, se eu tiver errado, você me fala, que a gente coloca aqui e corrige. Mas se eu não me engano, o Vasco perdeu 10 jogos também com o Tita. Eu tô falando de 2008. 2008, 15 anos atrás. O Vasco era associativo. E o Roberto engatinhava como dirigente. Aí agora, 15 anos depois, a gente vira um clube, empresa, e continua cometendo os mesmos erros, irmão. Quantas rodadas a gente ficou com o Barbieri? Todo mundo gritando contra o Barbieri. E as estatísticas, assim, surreais que você mencionou lá de trás do Tito, elas continuam, né? Porque se o Vascaíno lembrar, ano passado... Na verdade, em 2020 começou o Vasco, depois de ter sido líder lá naquele jogo com o Ceará. Eu acho que também aí o Vasco passou por uma como é que se diz? Por um jejum danado de vitórias no segundo turno, que passou por aquela derrota pro Curitiba em casa, com gol lá do Mulambo do Gumora, que era uma vitória que a gente achou que teria, enfim. Aí ano passado, a mesma coisa, acho que a gente chegou a 9, 10 derrotas consecutivas, né? Na Série B. Na Série B. 9, 10 derrotas consecutivas, que eu acho que a gente quebrou com aquele jogo lá que o Alex Teixeira fez 2 gols. Isso, lá com aquele Operário. Ponta Grossa, né? Isso, Operário. E o desse ano a gente vai pra mais um recorde negativo, né? E acrescentando essa estatística que você falou, né, pra gente poder entender a gravidade do negócio. O Vasco tem 9 pontos em 15 jogos, mas vamos lembrar que o Vasco fez 4 pontos nas 2 primeiras rodadas, né? Então, quando o Vasco fez 4 pontos, como o Vasco fez 4 pontos nas 2 primeiras rodadas, estamos falando que o Vasco de 13 jogos fez 5 pontos, né? Então, nos últimos 13 pontos, nos últimos 13 jogos, o Vasco fez 5 pontos, né? Então, como você falou, dos últimos 11 jogos, são 10 derrotas e uma vitória. Não, e a morosidade é a mesma de sempre, né? O Vasco ficou 3 rodadas com um treinador interino. O Vasco ficou quantas rodadas aí com o Barbieri só fazendo merda e ninguém mudava? Quer dizer, cara, nada mudou. Infelizmente, nada mudou no Vasco, nada mudou, cara. E eu vou te dar aqui um negócio interessante, cara. A gente estava aqui no off, né, trocando uma ideia, e aí a gente até divergiu um pouco sobre a ótica do jogo ontem, né? Então, enquanto... O Luizão e alguns vascaínos que eu conversei entendem que ontem houve uma melhora no time, alguma coisa. Eu, particularmente, me recusei a achar isso. Acho que foi vexatório, acho que foi um bando. Eu acho que a gente teve uma zaga patética novamente, um meio de ligação que não existiu. O Fernandinho jogou absolutamente sozinho. Ele fez o que quis o jogo inteiro, porque simplesmente não tinha ninguém ali naquele meio campo para poder escalar, né? E aí a gente vê o Ramon Dias escalando, e aí minha opinião, tá, cara? Eu primeiro vou ler aqui,
Você viu a coletiva do... Não, só falando aí dessa escalação, o que eu não concordei do início, que a gente discutiu isso antes, porque antes a gente já sabia qual era a escalação, lembra disso? A gente falou antes do jogo, umas 2 horas, a gente já sabia, porque essa escalação, ela já tinha circulado aí nos grupos de WhatsApp. E o que a gente discordava do Ramon Dias, que veja bem, na minha opinião, graças a Deus ele chegou. Graças a Deus ele chegou, porque por mais que tenha sido mais uma derrota, eu vi melhora. Mas aí é questão de opinião. Eu vi melhora. Aí você vai perguntar, e aí, vamos chegar aonde? Com esse time aí em lugar nenhum. Mas eu tô falando que eu só vi melhora, porque é óbvio que é um treinador que já deu o mínimo de noção. Mas eu não quero entrar nessa linha, eu quero entrar na seguinte linha. Eu discordei da escalação porque eu acho que como a gente tem um time muito frágil, e principalmente no meio de campo, que a gente não tem setor de criação, não tem nada, eu acho que ele deveria ter jogado com 4 homens no meio do campo. Eu acho que eu teria feito isso. Que a gente divergiu. A gente não jogaria com o Orediano, ou então que o Orediano jogasse recuado, que parece que ele não sabe jogar recuado. Então, pra jogar da maneira que ele não sabe jogar, né? Então não é o recuado, não é o avançado. Cara, quando ele entrou com 3 volantes e 3 atacantes, a gente até comentou isso no jogo, eu falei, cara, nós vamos encontrar um abismo no meio campo, dito e feito. A gente encontrou um abismo, que foi o que eu falei aqui, que o Fernandinho deitou e rolou, porque ficaram os 3 embicados, e o que você falou até na hora que a gente debateu isso, fazia sentido, não, Max? Provavelmente o Peck e o Orediano vão voltar pra buscar jogo, compor. E aí quando os volantes pegarem a bola, vão ter os 2 perto pra fazer a transição. E não aconteceu isso. E a gente teve o Orediano uma merda, Peck uma merda, e o Figueiredo eu não vou nem comentar, né? O Figueiredo a gente vai falando aqui ao longo aqui. Mas o que me preocupou, cara, eu vou ler só esse trecho aqui da coletiva do Ramon Dias, que eu vi o Barbieri nesse pronunciamento. A gente sabe que é o início de trabalho, é o primeiro jogo dele, mas quando ele coloca aqui, abre aspas, né? Creio que pelo tempo que tivemos de trabalho, me impressionou muito, porque foram muito obedientes taticamente, foram bem. O primeiro tempo foi muito equilibrado, poucas situações foram criadas dos 2 lados. No segundo tempo, arrancamos bem nos primeiros minutos. É ruim porque criamos 3 ou 4 situações e não convertemos. E aí o que ele fala, né? Eu te mando um áudio com 18 minutos do segundo tempo e falo pra você isso. Ô Marques, a gente perdeu 3 gols, cara. A gente acabou de perder 3 gols. O Atlético deixou a gente jogar, não é porque a gente não teve mérito nenhum. Mas é uma ótica minha, claro, você tentou. E aí ele coloca aqui o que me preocupa. Vejo um futuro promissor. Se a equipe seguir jogando desta forma, não é o Barbieri falando não, tá, cara? É o Ramon Dias. Se a equipe seguir jogando desta forma, com muito mais trabalho, corrigindo alguns erros, o resultado vai vir. Com relação à chegada de jogadores, esperamos que nessa semana possam terminar as negociações. A gente entende, claro, que é o primeiro jogo dele, que ele não poderia, numa coletiva, talvez, desabafar um pouco mais, ele tinha que ser um pouco protocolar. Só que, porra, Dom Ramon, caralho, quando você fala um negócio desse, a gente já tá traumatizado com o Barbieri, que ficou aí os últimos 10 jogos dele dizendo que o time era só jogar assim que ia engrenar, só jogar assim que uma hora o resultado ia vir. Mas assim, ele foi embora, o resultado não veio, você chegou, o resultado não tá vindo. E aí, meu irmão, aí que tá, essa parada que tu falou aí, eu concordo plenamente com você. Só que vamos lá, o que eu acho mais grave ainda do que isso? Ah, beleza, porra, será que ninguém chegou? Pô, irmão, não fala essa parada, não. Porque lá atrás tinha um maluco aqui, um treinador horroroso que tava no teu lugar, falando a mesma coisa. Não fala isso, não. Vamos por outra linha. Beleza. Poderia, né? Um media training ter falado. Beleza, né? Concordo, beleza. Só que vamos lá. O que na minha ótica é muito pior. Vou voltar para a história dos percentuais. Você tem um sócio majoritário no futebol que tem 70%. Você tem 30%. Quem é que tem 30%? Clube de Regatas Vasco da Gama. Quem é que responde pelo Clube de Regatas Vasco da Gama? Salgado. Não vamos falar do Salgado, não, que a gente não sabe nem se ele tá realmente vivo. A gente não sabe se ele tá vivo, né? Mas vamos falar então do vice dele lá, do primeiro vice, que é o Osório. Cara, você é sócio do negócio. Você tem 30% do negócio. Porra, você vê tudo que tá acontecendo nesse momento. Tudo que tá acontecendo nesse momento e as coisas vão se repetindo. Aí você vê, vamos voltar de novo pro lance do dinheiro. A gente teve a entrada da grana do Andrei, a gente teve a entrada da grana agora recentemente do Pedro Raul, a gente teve a entrada da grana
do Eginaldo, a gente teve a entrada da grana da Liga. Não é possível que não tem ninguém pra chegar. 87 milhões, tá? Só pra botar Tu esse tá número. somando isso tudo aí? Não, 25 do Pedro Raul, 20 do Eginaldo, tô arredondando. E 42 da... Mas tu não contou nada do Andrei, Não, correto? do Andrei eu tô considerando que já se perdeu pelo meio do caminho com as merdas o dinheiro feitas. do Andrei já se perdeu. Mas então agora acabaram de entrar 80 milhões. Lembrando que a gente tem 120 milhões pra receber do aporte em setembro. Aqui 2 meses, ok? 200 milhões. E aí pronto, aquele pseudo problema do dinheiro da janela, porque os 120 só chegam em setembro, a gente se livrou, vendendo o Pedro Raul, vendendo o Eginaldo e entrando dinheiro da Liga. Ou seja, só pra acompanhar o fio. Dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema. Ah, mas tem coisas pra trás pra pagar. Meu irmão, nesse momento aqui do desespero pra gente não cair, foda-se! Foda-se! Tem que pegar uma parte desse dinheiro aqui e trazer alguém de peso, cara. Não dá pra continuar. Não dá pra continuar. Porra, recebendo Medel, recebendo... Fala aí, cara, eu nem sei o nome desses caras. Serginho Kosovo, recebendo Jefferson, lateral esquerdo, recebendo... Fala os mais recentes, só os mais recentes. E o Double Paulo. Double Paulê, porque é Paulinho Paula. Então, como é Paulinho Paula e tem esse lance do gênero agora, Double Paulê. Que aí pronto, já andou pros dois lados. Porra, e aí, brother? E aí, a gente vai continuar recebendo esse tipo de jogador pra mudar o cenário, cara? E aí, em cima disso, cara, que você tá falando... Aí, só pra desculpa, só pra te passar a palavra, só pra te passar a palavra. Né, aí não tem um filho de uma égua do associativo que tem 30% e fala, porra, querido, ô Josh, ou majoritário, beleza, eu não mando porra nenhuma não, mas caralho, tá entrando dinheiro e esses merda estão contratando isso aqui, cara. Pô, tem que vir alguma coisa, pelo menos 2 jogadores, que sejam 2, que mudem o cenário. Faltam 10 dias pra acabar a porra da janela. Caralho, não tem ninguém pra ditar. Então, Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.